correto o servidor público receber salário enquanto preso, Armando? É correto ele receber o salário enquanto preso, até porque ele está preso contra a sua vontade, por óbvio. Ele tem familiares, ele tem contas a serem pagas, a administração pública não pode cortar o salário dele. Alguns órgãos diminuem alguma coisa, 20%, 30%, mas cortar o salário porque ele está preso, como eu disse, ele está preso contra a sua vontade. Afinal e a cabo, se ele for absolvido, como ficará a situação dele? Ah, mas depois as contas, elas acontecem todos os dias, todos os meses. Me parece que é algo equivocado, né? Ainda mais vindo do governo federal. Nós observamos nos governos municipais, estaduais, o funcionário não tem o seu salário 100% cortado. Alguns cortam parcial, é verdade. Depois precisa entrar com ação para resgatar esse dinheiro, resgatar a promoção que é bloqueada, etc. Então, essa conduta, ela é equivocada, até porque eu disse, ao final, se ele for absolvido, como é que fica essa situação? E ao final, se ele for condenado, sendo demitido, né? A palavra essa é demitido, não é exonerado. Exonerado seria de um cargo esse ou aquele, ele seria levado a um cargo de chefe e tal, mas como ele é de carreira, ele seria demitido. Se ele for demitido, ele futuramente será aposentado pela Previdência do país, ganhando o teto, né? Creio que o teto do máximo que pode ser recebido. Agora, cortar o salário dele agora, durante o curso do processo que está nascendo, está ainda começando, entendo de um abuso gravíssimo. Se isso acontecer, eu tenho certeza que os advogados dele tomarão as cautelas e vão conseguir que esse salário não seja cortado. A gente precisa de vocês do direito para a gente não raciocinar no lugar comum, né? Porque a gente pensa assim, é o funcionário público, a princípio ainda não tem julgamento, aí você fala, porque cometeu um crime, digamos que fosse um crime mesmo, assim, matasse alguém, crime contra a vida de alguém. E aí a gente ainda paga o salário dele, seria mais ou menos isso, né? Aí a gente precisa que vocês nos façam entender como é que é esse funcionamento. Gabi? Eu também tenho dúvidas, viu, Lu, se daria para cortar o salário. Eu concordo em parte com o doutor Armando, sim. Vamos lá, ele é um funcionário público que foi preso de forma preventiva, né? Então, ele não voluntariamente se ausentou do seu trabalho, mas foi preso de forma preventiva, só que eu sou muito defensora da presunção de inocência. Então, ele vai ter o direito de se defender até o fim do processo e vamos supor que no fim do processo ele seja absolvido, né? Um caso hipotético, uma pessoa é presa preventivamente e no fim do processo ela é absolvida. Ela ficou sem salário, e aí como que você repõe esses 4 meses em que, né, ela estava estava ausente do trabalho contra a sua vontade, porque o Estado a retirou, né, retirou a sua liberdade, e ao fim do processo ela é absolvida, e como que você repõe esses 4 meses em que a família ficou ali sem os recursos, né, teve todas as consequências ali materiais e morais. Então, seria mais prudente que, se eventualmente esse salário fosse descontado, que fosse descontado ao final do processo. Aí sim, olha, vamos lá, acabou o processo, ele foi condenado, digamos que ele seja condenado contra esse julgado. Aí o Estado pode dizer, olha, aqueles 4 meses lá atrás que você não trabalhou, você estava corretamente preso, então sim, nós queremos. Poderia-se até ter esse tipo de solução, mas uma solução que já antecipa a culpa, para mim, é sempre a pior solução, né, na minha opinião. Beleza, vamos com o Poit, então. Lu, esse caso do Anderson Torres, a gente já discutiu bastante aqui. Eu gosto, inclusive, de pegar o posicionamento de pessoas que pensam diferente de mim em alguns temas, como a doutora Gabriela, doutor Tardelli aqui, que vai falar sobre o assunto, onde o doutor Tardelli sempre falou, cara, essa prisão preventiva, prisão temporária é um absurdo, é uma tortura psicológica, inclusive acaba com a qualidade da testemunha. Então, além do Anderson Torres ficar preso, né, 4 meses, se não me engano, né, 3, 4 meses... Aí vão pegar o salário dele agora, né? Querem fazer ele restituir o salário sem ele ter sido condenado, julgado, tudo certinho. Então, é o que a Gabi falou, não, mas vai tomar o dinheiro para depois restituir. É um negócio muito esquisito, Lu, muito esquisito. Se ele for condenado, fala, você foi condenado. Aí tudo bem, então arranca o dinheiro dele. Porque não trabalhou, não contribuiu, foi condenado. Agora,
ele foi preso contra a vontade dele, sem nenhuma condenação. Da onde já se viu tirar o dinheiro, sustento do cara? Vou pegar só 2 paralelos para a gente ponderar esse assunto sobre o funcionalismo público, tá, gente? O presidente Lula, enquanto preso em Curitiba, tinha 8 assessores do seu entourage. Todo ex-presidente tem direito, tá? Pode nomear 8. O presidente Lula tinha 4 servidores, segurança e apoio pessoal, 2 para assessoramento, mais 2 motoristas com carro oficial, enquanto o presidente estava preso. Ninguém deixou de receber salário, equipe toda, eu sei que não é o preso, não estou falando do presidente recebendo, mas teve um custo toda a nação, inclusive com essa equipe que chegou a quase R$1 milhão. Reportagem do UOL aqui, R$847 mil. Então esse é um outro tema. Pô, fazia sentido gastar dinheiro com 2 motoristas para um cara que está preso? É para um ex-presidente. É assim que raciocina, de forma comum, né? A gente sem pensar juridicamente. Isso, não faz sentido nenhum. E eu raciocino como você aqui, Lu, porque a gente não é o advogado, né? Eu e a Lu, a gente pode falar esse tipo de coisa, é muito esquisito. E digo mais, Lu, eu sei que extrapola o tema, porque quem é funcionário público de certos escalões, tá? Funcionários públicos federais, por exemplo, vão concorrer para uma eleição, Lu. Não é que ele foi preso, não é que o Estado pegou lá. Ele escolheu largar a função dele, ele escolheu parar de exercer a função e ele é candidato recebendo o salário. Isso é um dos absurdos completos que existe. E ele continua recebendo o salário. Aí vão querer tirar o salário do cidadão que já está preso contra a vontade, que não tem prova. Tudo errado, Lu. E garantir o salário do funcionário público que quer ser político? Sim. Ah, santa paciência. Eu só vou discordar uma coisa de vocês, por favor, tá? Você e Armando. Todo mundo é preso contra a vontade. Eu não conheço ninguém que quer ser preso. Não, eu não conheço ninguém que fala, estou muita vontade de ser preso. Talvez eu falei uma obviedade aqui, tá? Preso sem muito provas. Bem, muito preso bem. Sem ser condenado. Vamos lá, Tardelli, por favor. Depois eu vou falar uma coisa do preso contra a vontade. Mas não vou esquecer. Esquisito. Alguém já pediu para ser preso, Tardelli? Deve ter, né? Eu acho a questão é exótica, Neto. Ela é, no mínimo, exótica. O que faz o servidor público? Ele pertence ao quadro da administração. Ele está preso, mas ele pertence ao quadro da administração. Ele não foi excluído. Se ele for excluído, ele não faz direito a salário. Mas enquanto ele estiver no quadro da administração, ele tem direito ao salário. A perda do salário é uma pena que, a meu ver, não se justifica. Aí quando ele for condenado, ele não é mais parte do serviço público e daí em diante ele não vai receber. Mas aquilo que ele recebeu, está recebido. Salário é verba alimentar. Não dá para chegar e falar assim, devolve o salário que eu te paguei. Comi. No que você investiu o seu salário? Eu investi meu salário na quitanda e no açougue. Eu comi. Certo? Não tenho como devolver isso. Certo? É o que a gente chama de irrepetível, no sentido de não poder se devolver. A condenação, o que a Polícia Federal propõe é absolutamente bizarro. Olha, nós vamos tirar o salário dele, se ele for absolvido, nós devolvemos. É mentira, não vai devolver assim. Não tem um guichê onde ele possa ir lá e falar assim, então me dá o salário de volta que eu fui absolvido. Não existe isso. Só se depositasse o salário, como é que diz quando deposita? Não, isso vai para precatório, isso, sabe, não é desse jeito. Ele não vai receber, olha, eu quero ir lá no balcão, dá meu dinheiro aqui de volta. Entendi, certo? Entendi. Agora, nos Estados Unidos, 97% dos presos estão presos por vontade própria dos acordos que são feitos lá no play barquinho. Como é que é isso? Dá para explicar rapidamente? É uma das loucuras do sistema penal americano. No sistema penal americano, as pessoas entram na cadeia por vontade própria. Tentando diminuir a pena que receberiam. Cada vez mais confuso. Por exemplo, você vai ter uma pena de 40 anos. Você topa uma pena de 10? Topo. Claro. Então assina aqui. Você entra na cadeia com seus passos. Você está indo presa com a sua vontade. O que faz o sistema americano ser absolutamente doente. É um sistema em que as pessoas estão presas por vontade própria. Isso é doido. Mas não vale aqui para o Brasil, né? Ainda bem não. Aqui nós só vamos preso arrastado. Aqui tem que algemar, procurar. E mais uma coisa, ninguém é obrigado a apresentar-se à prisão no Brasil.
E quando a gente é preso, o mandado de prisão não se dirige à pessoa do preso. Sabia disso? Não, se dirige a quem? Às autoridades que busquem, o encontrem e o detenham. Sim, verdade. Certo? Então, quem for alvo de mandado de prisão, não precisa correr para ir para a cadeia. Não existe isso. Muito Nós bem. somos muito mais inteligentes e humanitários aqui. Muito bem, eu tenho que me despedir aqui do Armando, da Gabi e do Poit. Fico com o Tardelli aqui para fazer o embate com a Janaína logo em seguida. Mas antes eu faço um rapidíssimo intervalo. Ainda hoje a gente fala aqui no Grande Debate, a Procuradoria-Geral de Santa Catarina deu parecer favorável a um projeto que proíbe o uso da linguagem neutra nos canais de comunicação oficial do Estado. O argumento para a decisão é de que a comunicação oficial deve ser homogênea e impessoal. Tema também de debate, talvez, se der tempo, da Janaína Pascoal e Roberto Tardelli. Já, já. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Era noite quando Ana ouviu os gritos e o barulho das metralhadoras. Todos correram para fugir do local. No escuro e no meio da confusão, Ana se perdeu de seus pais. Por dias ela caminhou pela zona de guerra, ficando cada vez mais fraca e doente. Ela quase não conseguia dormir com medo da violência. Ana tem muitos pesadelos com o que viu pelo caminho, e ela não sabe se verá seus pais novamente. Crianças como Ana precisam da sua doação neste exato momento. Por favor, visite agora a página do Acnur e se torne um doador mensal. Por pouco mais de R$1 por dia, você pode salvar a vida de uma criança refugiada hoje. Seu apoio pode salvar vidas. Eu conheço de perto o trabalho do Acnur e sei a diferença que faz na vida de pessoas refugiadas. Não podemos esperar mais enquanto crianças como Ana estão sofrendo. Por favor, junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. E hoje vamos falar sobre cardio-oncologia. Você sabia que o tratamento contra o câncer pode ter efeitos colaterais no coração? Embora o objetivo das terapias tradicionais, quimioterapias e imunoterapias, seja focado na destruição da célula tumoral, elas também podem causar danos ao músculo do coração, como, por exemplo, enfraquecimento do músculo do coração, levando ao quadro de insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, dentre outras alterações do sistema cardiovascular. Por isso, é muito importante a integração entre o oncologista e o cardiologista no tratamento de um paciente com câncer. E por que eu falo que isso é realmente importante? Porque em alguns casos é necessário até interromper o tratamento contra o câncer e tratar o coração, e vice-versa. Cada caso deve ser avaliado de forma individualizada para definir qual o melhor tratamento com menor toxicidade ao organismo do paciente. A imunoterapia e novos quimioterápicos que surgem a cada ano são grandes aliados no intuito de combater as células tumorais, minimizando a agressão às células do coração. A boa notícia é que a cardiologia conta com uma subespecialidade, a cardio-oncologia, que estuda a melhor maneira de tratar pacientes com câncer, protegendo sem comprometimento maior do coração. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Estude medicina em uma universidade nota máxima, com professores altamente capacitados e atividades práticas desde os anos iniciais. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. No CNN 360, a gente dá um giro completo nas notícias que são relevantes para o Brasil. Jornalismo crítico e opiniões com credibilidade. Esse é o CNN 360. CNN 360. Apoio. Mitsubishi Pajero Sport. Conecte-se com você. Fique off.
Estamos de volta com um grande debate para te dizer o seguinte: a Procuradoria-Geral de Santa Catarina deu parecer favorável a um projeto que proíbe o uso da linguagem neutra nos canais de comunicação oficial do Estado. O argumento para a decisão é de que a comunicação oficial deve ser homogênea e impessoal. A gente lembra que linguagem neutra, também conhecida como linguagem não binária, tem como objetivo evitar o uso dos gêneros tradicionalmente aceitos pela sociedade, ou seja, masculino e feminino, para tentar tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista. Nesse tipo de linguagem, a ideia é usar pronomes neutros, como elo, ao invés de ela e ele. Ou então podemos substituir os artigos masculino e feminino por algum outro, geralmente um X ou um E no final, ou seja, no lugar de todas ou todos, usar todes. A produção da CNN entrou em contato com o governo de Santa Catarina para um posicionamento sobre o assunto, mas até o momento não obteve retorno. Eu sigo aqui com o Roberto Tardelli e agora se junta a nós, como sempre, a Janaína Pascoal. Vou começar por você, Janaína. Boa tarde, bem-vinda. Esse parecer de Santa Catarina em proibir o uso da linguagem neutra pode ser considerado discriminatório? Não, de maneira nenhuma. O parecer está correto. A língua portuguesa, né, ela tem as suas normas. Ninguém pode, vamos dizer, impedir que uma pessoa, eventualmente, na sua comunicação, utilize essa modalidade, que não é a modalidade tradicional, a modalidade culta, a modalidade reconhecida nos tratados da língua portuguesa. Agora, em documentos oficiais, em comunicação oficial, eu entendo, inclusive, que a norma é a norma oficial, né? É a regra que todos nós conhecemos. Sequer seria necessário, a bem da verdade, ter uma lei prevendo isso e, da mesma maneira, um parecer, né, a dar sustentação a essa lei. O que acontece é que em algumas entidades, algumas instituições, alguns órgãos já começam a tentar ou até mesmo a utilizar essa linguagem, fazendo com que parlamentares municipais e estaduais tomem essas iniciativas e aí começa uma discussão sobre constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar, disse que essa é uma matéria do âmbito federal e muitos intérpretes concluem dessa decisão do STF que as câmaras municipais, as assembleias não poderiam legislar proibindo a utilização dessa modalidade. Mas a verdade é a seguinte, se é para implementar esse tipo de linguagem nos documentos oficiais, seria necessário ter uma lei federal prevendo, né? Porque como é que está posta a discussão? As assembleias não poderiam legislar, as câmaras não poderiam legislar. Se não podem legislar, quer dizer então que é admitido utilizar essa linguagem em documentos oficiais. Mas é justamente o contrário. Se o Supremo diz que é competência federal, para poder utilizar, teria que haver uma legislação federal depois de amplo debate, prevendo essa possibilidade. E eu gostaria de destacar um ponto que raramente é abordado. Mesmo quando nós dialogamos com a comunidade LGBTQIA+, nós percebemos que essa linguagem ela não é tão representativa assim, como muitos formadores de opinião fazem crer. Porque as pessoas homossexuais, né, se identificam com o seu gênero de nascimento, com o seu sexo de nascimento, com o seu gênero também, mas tem a atração, né, a orientação sexual por pessoas do mesmo sexo. Então, se apresentam como homens e mulheres. As pessoas trans, né, mulheres trans, se apresentam como ela. Homens trans se apresentam como ele. É uma ínfima parcela que utiliza essa linguagem. Então, também me parece razoável nós discutirmos até que ponto é adequado querer impor essa linguagem, que é muito minoritária, mesmo entre os LGBTQIA+, a toda a sociedade. É uma discussão que eu acho que precisa ser feita, até para evitar que quem não concorda seja chamado de
de discriminador, por exemplo. Ô, Janaína, eu fiquei confusa em algo na tua fala, mas eu vou te pedir para ser breve para eu falar com o Tardelli também. Você achou necessário, então, esse projeto? Porque se não tem nenhuma indicação federal para que órgãos usem essa linguagem, por que um projeto que, aliás, nem teria competência para isso? A rigor, nem necessário é. Ocorre o seguinte, muitos órgãos, na prática, estão utilizando. Por exemplo, quando eu estava aqui na Assembleia, eu recebi reclamações de pais sobre algumas escolas públicas cujos diretores já faziam os ofícios, as circulares, utilizando todes. Entendeu? Até exigindo de alunos, por exemplo, que utilizassem essa linguagem nas redações. Então, talvez... Um professor exigir que o aluno use na linguagem na redação não na redação talvez no contexto, né? É possível. Mas não é uma orientação do MEC, então não seria possível. Veja, eu entendo que não seria possível você tirar a nota de um aluno porque ele quer utilizar o português correto, não tem cabimento, mas isso já vem acontecendo. Então, estou falando tecnicamente, nem estou ligando se é o português correto ou não correto, estou dizendo que se não é uma orientação do MEC, nenhum professor pode exigir que alguém faça algo que não é orientação do MEC. A rigor não, mas tem a prática, né? Então, talvez esses parlamentares tenham sentido a necessidade de deixar mais claro, haja vista isso já estar acontecendo em alguns órgãos na prática. Vocês aí de casa percebem o quanto isso é complexo, né? Porque existe aí um projeto, né, para o Estado para proibir algo que não acontece. Não, né? mas na prática acontece. Poderia acontecer, eles já estão se antecipando, mas eles também não têm a competência disso. A competência seria federal, que estou pegando o que você foi explicou. Foi o que o STF falou, entendeu? Foi o que o STF conforme falou. Você explicou. Esse parecer de Santa Catarina de proibir o uso de linguagem neutra pode ser considerado discriminatório? Olha, ele tem que entender que a língua ela é dinâmica. Eu estava aqui procurando e achei uma coisa interessante, quando a gente ouvia a explicação da Janaína, sempre muito oportuna, a palavra vós-me-ser. Certo? Vós-me-ser foi um pronome de tratamento utilizado no passado e ele foi morrendo. E ele foi substituído pelo que hoje é você. Certo? O que vai fazer a língua mudar é o uso corrente, comum e maciço do povo. Né? Claro que nós não podemos comparar o português de hoje. Aliás, posso falar de um outro filme? Eu falei de um filme no começo, vou falar de um outro filme agora. Mais uma dica, fala aí. Muito interessante para quem gosta de ver o idioma. Um filme brasileiro tão peculiar que ele é legendado. É o Desmundo. Desmundo. Que é a história da vinda dos portugueses para o Brasil por volta de 1510, 1520. Era um outro idioma. Ele era tão diferente que nós precisamos da legenda para poder entendê-lo. Né? Eu acho que essa modificação da língua, nós temos a gramática achada na rua, que é a gramática utilizada pelo povo na sua fala coloquial, é maravilhosa. A Dona Irã Barbosa foi o grande, aqui entre nós em São Paulo, o grande autor dessa linguagem coloquial. Isso não se impõe por decreto. Certo? O decreto ele é inócuo, porque se um dia essa linguagem for uma linguagem viva, majoritária, ela vai naturalmente se incorporar ao discurso oficial. Sim. Agora, eu acho necessário algumas coisas. A gente não pode ficar... Talvez o decreto ele só pode se limitar às comunicações oficiais. Eu fico pensando, por exemplo, numa redação do Enem. Olha, o candidato ao Enem pode usar o todes, que é a forma neutra do todos, todas e o todes? Eu entendo, já vou te responder, é o que eu falei para a Janaína. Eu entendo que se não é regra do MEC, não poderia, a não ser que ele esteja falando sobre linguagem neutra. Então, porque a mudança da língua, ela é absolutamente o que o povo vai dizer. Ela é irrefreável, ela é incontível. Hoje nós, por exemplo, o verbo deletar, que se incorporou a todos nós assim, não era um verbo que a gente usava 20 anos atrás. Não, é de agora. É de agora. E temos muitos exemplos assim. Deleta isso, ao invés de apagar isso. São as evoluções que a linguagem vai introduzindo, né? O professor Pasquale dizia que o verbo deletar tinha uma origem no verbo delir, mas isso, o professor Pasquale é muito mais inteligente do que eu, ele pode falar o que ele quiser, né?
O que eu quero dizer é o seguinte, esse decreto, né, ele diz para a linguagem pública. A linguagem pública é a linguagem oficial. Sim. Neto, nós não vamos imaginar, ainda que a gente imagine um eventual secretário de inclusão, ele não vai fazer uma portaria com todes para o público. Ele pode até colocar isso num banheiro público, para orientar uma população, né? Mas na comunicação oficial, eu acho que esse decreto ele ficou assim, sem dizer que veio, né? Talvez tenha um peso político para eles ou para apoiadores. Um peso político num governo marcadamente de direita, que é o de Santa Catarina.